A temporada 2021 da Fórmula 1 vai começar e antes da gente ficar vidrado no que está acontecendo no presente, que tal dar uma viajada para olhar o que aconteceu no passado? Em 2021 tem muita efeméride para a gente relembrar fatos marcantes da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. Se você parou no termo efemérides, calma que eu te dou uma ajudinha. Efeméride é a celebração de um acontecimento ou de uma data importante, registro de acontecimentos relevantes ou ocorridos no mesmo dia em diferentes anos. Traduzindo, tem muita data redonda para a gente lembrar nesse ano, datas que fazem 10, 20, 30, 40 anos e também aqueles jubileus, jubileu de prata, jubileu de ouro, para a gente relembrar. Então se prepara porque é hora da gente viajar na nossa máquina do tempo. Para alguns pilotos parece que o tempo não passa. Nesse ano a gente vai ter no grid Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, dois caras que estavam exatamente há 20 anos no grid da abertura do Mundial de Fórmula 1 lá em Melbourne. Essa é a nossa primeira efeméride. Há 20 anos, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen faziam sua estreia na Fórmula 1 junto com outros dois estreantes, Juan Pablo Montoya e Henrique Bernoldi. O Montoya e o Bernoldi não tiveram a mesma sorte, o mesmo destino dentro da categoria e não se tornaram campeões, mas o Kimi Raikkonen e o Fernando Alonso fizeram história, ganharam campeonatos naquela mesma década e estão aí até hoje firmes e fortes, mostrando que idade é realmente só um número no documento. Se quem estreou há 20 anos ainda está por aí, o mesmo a gente não pode dizer de quem fez a sua estreia na Fórmula 1 há mais tempo. Há 25 anos a gente viu Jacques Villeneuve estreando na Fórmula 1 e ele que seria campeão também da categoria, fez ali uma ótima estreia, quase foi inclusive campeão no ano de estreia, mas acabou sendo campeão apenas no ano seguinte. E se a gente avançar um pouquinho mais no tempo, a gente vai para 30 anos atrás, em 1991, quando essa temporada marcou a estreia de Michael Schumacher e de Mika Häkkinen na Fórmula 1. Dois campeões, dois caras que brigaram muito por título nessa década e no final dessa década de 90 principalmente, e foram grandes ícones da categoria. Chegou uma época ali no tempo que eles disputaram diretamente o título, que foi ali um período de 4 anos, foi 2 títulos para o Schumacher e 2 títulos para o Häkkinen. Então foi uma das grandes rivalidades da história da Fórmula 1, que começou há 30 anos com a estreia desses dois campeões. O Häkkinen pela Lotus e o Schumacher pela Jordan. E se a nossa máquina do tempo viajar um pouquinho mais e for até 1971, a gente vai falar da estreia de Niki Lauda, um dos caras mais decisivos da história da Fórmula 1 ali. A gente está falando de um cara que mudou parâmetros também, que trouxe profissionalismo para a Fórmula 1, trouxe uma nova maneira de trabalhar com as equipes, de lidar com a parte de engenharia e também um cara que tem uma grande história de superação que foi retratada aí no filme Rush, que retrata a temporada de 1976, que depois voltou a correr também. Enfim, são várias histórias ligadas à carreira do Niki Lauda, que também é uma figura importantíssima na carreira do Lewis Hamilton, um cara que foi fundamental para levar o Hamilton para a Mercedes, para convencer o Hamilton de que esse projeto era um projeto vencedor. Então, quer dizer, Lauda é um personagem muito forte, é um personagem muito fundamental na história da Fórmula 1 e a estreia dele está fazendo 50 anos agora em 2021. E já que a gente está falando de estreias de campeões, eu vou mencionar dois caras que não foram campeões como pilotos, mas foram campeoníssimos fora das pistas. Também há 50 anos foi a estreia do Helmut Marko na Fórmula 1. O austríaco não fez grandes coisas como piloto, pelo contrário, acabou sofrendo um acidente ali, uma pedra que atingiu o capacete dele e ele ficou cego de um olho, mas ele enxerga muito bem para detectar talentos e foi essa capacidade dele que fez ele virar um cara referência na gestão da Red Bull Racing, do grupo Red Bull dentro da Fórmula 1, e ele revelou aí talentos como o Sebastian Vettel, o Daniel Ricciardo, o Max Verstappen, Carlos Sainz, entre muitos outros. Então, o Helmut Marko estreou há 50 anos, no mesmo ano em que o Niki Lauda também fez a sua estreia na Fórmula 1. E outro cara cuja estreia está fazendo um aniversário redondo é Roger Penske. Talvez você nem soubesse que ele já correu na Fórmula 1, mas sim, ele estreou na Fórmula 1 60 anos atrás. Roger Penske depois acabou se tornando chefe de equipe na própria Fórmula 1 e nos Estados Unidos ele é um dos caras mais bem-sucedidos da história do automobilismo norte-americano, criou um império relacionado às corridas, relacionado também ao mundo dos automóveis e, considerando o automobilismo, é um cara que já venceu quase 20 vezes as 500 milhas de Indianápolis como chefe de equipe, tem títulos na categoria, também briga lá na NASCAR, enfim, é um cara com uma operação muito vitoriosa, décadas e décadas dedicadas ao automobilismo e que hoje em dia também é o detentor
dos direitos, ele é dono do Indianapolis Motor Speedway, das 500 milhas de Indianápolis e da própria Fórmula Indy. Então, 60 anos atrás, Roger Penske estreou na Fórmula 1, talvez você nem soubesse dessa, hein? E claro, se a gente está falando de estreias, a gente tem que falar também dos pilotos brasileiros. Afinal, há 70 anos o Chico Landi se tornou o primeiro brasileiro a pilotar na Fórmula 1. O Chico Landi, para quem não sabe, é um cara que tem uma história muito rica dentro do automobilismo nacional, é um cara que ganhou muitas corridas importantes por aqui, ganhou o Grande Prêmio da Gávea, aquela corrida que não valia, ainda não existia um Mundial de Fórmula 1, mas valia mais ou menos como um Mundial, né? Uma das etapas, um dos Grand Prix muito importantes da época, antes da Fórmula 1 ser criada. E depois que a Fórmula 1 foi criada, ele, já veterano, correu algumas provas e a estreia dele foi exatamente há 70 anos. Então ele que abriu as portas, ele foi o primeiro brasileiro a pilotar na maior categoria do automobilismo mundial há 70 anos. E vindo um pouquinho para cá, 40 anos atrás, Chico Serra fez a sua estreia na Fórmula 1. 1981, uma temporada importante para o automobilismo brasileiro, a gente vai falar disso já já, mas foi também a primeira temporada do Chico Serra. Ele que você provavelmente conhece como tricampeão da Stock Car, fez muito sucesso aqui no automobilismo brasileiro, mas também teve uma vitoriosíssima carreira internacional, categorias de base rumo à Fórmula 1. Acabou não se firmando na Fórmula 1, mas fez ali a sua história, marcou pontos. Então, há 40 anos a gente teve Chico Serra pela primeira vez na Fórmula 1. E com a nossa máquina do tempo voltando um pouquinho para os tempos atuais, a gente fala de 1996, quando dois brasileiros estrearam na Fórmula 1. Naquela temporada a gente teve Ricardo Rosset e Tarso Marques entrando na categoria máxima do automobilismo, dois brasileiros entrando numa mesma temporada. Infelizmente são pilotos que não tiveram uma carreira muito longa na Fórmula 1, mas escreveram seu nome ali, são um pouco mais de 30 pilotos brasileiros que puderam correr na Fórmula 1 e o Tarso Marques e o Ricardo Rosset estão entre eles. E para fechar essas datas redondas, a gente fala de 2001, porque está fazendo 20 anos da estreia do Henrique Bernoldi, que a gente mencionou no começo desse episódio. O Henrique Bernoldi acabou fazendo uma carreira curta na Fórmula 1, tem um episódio muito famoso dele em Mônaco, em que o Coulthard, que era o pole position, ficou parado na largada, caiu para trás, largou no fim do grid, foi passando todo mundo e quando chegou no Bernoldi ele não conseguiu passar, ficou voltas e voltas e voltas atrás do Bernoldi. Há quem diga que isso também ajudou a acabar um pouco com a carreira do Bernoldi na Fórmula 1, porque o Ron Dennis, chefe da McLaren, não teria ficado muito feliz com a atitude, mas o Bernoldi, cá entre nós, estava certíssimo, estava defendendo a posição dele. Henrique Bernoldi, 20 anos atrás, estreando na Fórmula 1. E se a gente está falando das estreias, a gente vai falar também das despedidas, porque 30 anos atrás, Nelson Piquet fez a sua última temporada na Fórmula 1. 1991, pela equipe Benetton, o brasileiro, tricampeão mundial, mais de 200 corridas na categoria, se despediu, enfim, da Fórmula 1. Ele que ganhou mais de 20 provas, fez mais de 20 poles, 3 títulos mundiais, ganhou com 3 tipos de motores diferentes, o que também o pessoal sempre lembra. Piquezão da massa, que se despediu no GP da Austrália de 1991 da Fórmula 1. E há 10 anos a gente viu o Rubens Barrichello fazer a última temporada dele na Fórmula 1. E isso foi muito marcante também, porque o Rubinho, na época, era o detentor desse recorde de maior número de temporadas, de maior número de corridas na Fórmula 1 também. Foi a 19ª temporada dele consecutiva dentro da Fórmula 1, mais de 320 provas disputadas. O Rubinho é um cara que teve uma carreira muito longeva dentro da Fórmula 1, foi sempre muito querido dentro do paddock, e a gente sempre fala, né, é difícil chegar na Fórmula 1, mas permanecer lá é muito mais. E o Rubinho ter ficado 19 anos lá na categoria é um negócio absolutamente significativo. Então, 10 anos atrás a gente viu a despedida do Rubinho na Williams no GP do Brasil de Fórmula 1. E também há 10 anos nós perdemos Luiz Pereira Bueno, um piloto brasileiro de muito sucesso dentro do automobilismo nacional, que fez só uma corrida na Fórmula 1, disputou um GP em Interlagos no comecinho dos anos 70, mas é um cara que fez muita história aqui dentro e a gente evidentemente tem que reverenciar sempre. 10 anos de saudade do Luiz Pereira Bueno. E chega de saudade porque é hora da gente falar de vitórias e títulos importantes que estão fazendo aniversário agora nesse 2021. Eu começo falando de 40 anos atrás, do primeiro título de Nelson Piquet na Fórmula 1 com a Brabham, ainda motor aspirado. É um marco aí para o automobilismo brasileiro, porque inclusive agora nessa época que a gente está vendo a Band transmitindo a Fórmula 1, é bom lembrar que as primeiras vitórias do Nelson Piquet foram transmitidas pela Band, mas foi devido ao sucesso do Nelson Piquet que a Globo pegou de volta as transmissões da
da Fórmula 1 e aí não largou mais até 2020. O Nelson Piquet, em 1981, ganhou um campeonato ali meio contra tudo e contra todos também. Era um projeto que estava nascendo, a Brabham estava fazendo mais um dos seus renascimentos, né? E o Nelson Piquet trabalhou muito ali junto ao corpo técnico da Brabham para levar esse campeonato e foi suado o primeiro campeonato de Nelson Piquet. E olha que legal, também nesse ano tem uma data redonda relacionada a um título brasileiro, só que de 1991. 30 anos atrás, Ayrton Senna conquistava o tricampeonato mundial. E aí a gente coloca essa conta para mostrar mais ou menos como é que o Brasil dominou a Fórmula 1 durante essa fase aí de 20 anos, né? Entre 1972, que foi o primeiro título do Emerson Fittipaldi, e 1991, que foi o último título do Ayrton Senna, foram 20 anos e 8 títulos mundiais, 2 do Emerson, 3 do Piquet e 3 do Ayrton Senna. Eu me lembro que quando terminou esse campeonato, que eu fiz essa conta, eu falei, caramba, cara, 8 títulos em 20 anos, o Brasil tá dominando esse negócio. Mal sabia eu que eu, até os dias de hoje pelo menos, não veria mais nenhum título brasileiro na Fórmula 1, mas realmente é uma fase muito marcante, então esse terceiro título do Senna também tem esse valor não só pelo Senna, pelo valor dele, pelo talento dele, mas também por essa fase muito importante do automobilismo brasileiro dentro da Fórmula 1. E eu vou passar rapidinho por algumas datas aqui que estão fazendo aniversário. Por exemplo, 70 anos atrás, em 1951, foi a primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1. 238 vitórias até hoje, até começar a temporada 2021, né? É a equipe que mais venceu na história, só para a gente ter uma noção, a Mercedes vem em segundo com 182 e essa história de vitórias começou exatamente 70 anos atrás. Também há 70 anos foi o primeiro título do Juan Manuel Fangio, um cara que ganhou 5 campeonatos, então é uma figura emblemática da Fórmula 1, dos primeiros anos da Fórmula 1, um sujeito que estabeleceu ali recordes, estabeleceu marcas a serem batidas e que levou muito tempo para alguém bater essas marcas do Juan Manuel Fangio, e o primeiro desses campeonatos foi justamente em 1951. Vindo um pouco mais para o presente, a gente vai até 1996, quando Damon Hill faturou seu único título mundial na Fórmula 1, e aí você me pergunta por que é tão importante esse campeonato? Porque foi a primeira vez que um piloto filho de um campeão mundial de Fórmula 1 também chegou ao título mundial. O Damon Hill, em 1996, corria na Williams, inclusive brigando com Jacques Villeneuve, filho de um ex-piloto também. O Gilles não foi campeão, mas o Jacques acabou sendo. Mas o Damon Hill acabou se tornando o primeiro piloto a alcançar um campeonato mundial, sendo filho de um campeão mundial. Uma história de superação também. Um dia a gente fala mais sobre o Damon Hill aqui no canal. 2021 marca também o aniversário de alguns recordes e algumas corridas importantes, e eu vou até colar para não perder nenhum detalhe aqui, ó. 60 anos atrás, em 1961, rolou a primeira vitória do Giancarlo Baghetti na Fórmula 1. E por que essa vitória foi importante? Porque foi a estreia dele na categoria. Nenhum piloto conseguiu vencer na estreia, além do Giancarlo Baghetti. Quer dizer, 2 conseguiram, mas são exceções. Primeiro, o Giuseppe Farina, que venceu na primeira corrida da história. Então significa que era a estreia de todo mundo, né? Foi a estreia dele, mas também foi a estreia de todo mundo. E teve um outro caso que foi o Johnny Parsons, que venceu as 500 milhas de Indianápolis na época que as 500 milhas faziam parte do Mundial de Fórmula 1. Então foi a estreia dele, digamos, na Fórmula 1 em 1950, porque as 500 milhas faziam parte do calendário. Mas o Johnny Parsons não era exatamente um estreante, ele já tinha inclusive sido campeão da Indy na temporada anterior. Então quer dizer, o cara que chegou na Fórmula 1 com o pé direito, chegou vencendo, o único mesmo foi o Giancarlo Baghetti. E isso aconteceu 60 anos atrás. Há 20 anos nós tivemos 2 marcas importantes aí também que aconteceram. Agora há pouco eu falei do Damon Hill, que foi o primeiro campeão, filho de campeão, né? Há 20 anos nós tivemos a primeira dobradinha de irmãos na Fórmula 1. Michael Schumacher e Ralf Schumacher, em 2001, no Canadá, fizeram uma dobradinha. Então são 2 pilotos da mesma família, 2 irmãos. Foi a primeira vez que aconteceu de 2 irmãos subirem ao pódio juntos, na primeira e na segunda posição. Também há 20 anos a gente teve a quebra do recorde do Alain Prost, um recorde de vitórias por parte do Michael Schumacher. O Michael Schumacher foi um piloto muito dominante aí nessa fase, né? De 2001 a 2004 foi uma fase muito dominante do Michael Schumacher. E em 2001, quando ele ganhou o 4º campeonato mundial, ele quebrou esse recorde de vitórias. Esse recorde, que foi dele, ele foi ampliando e tal, e que só foi quebrado de novo agora no ano passado pelo Lewis Hamilton. Outra efeméride relacionada a um recorde é o de pole positions numa mesma temporada, que está fazendo 10 anos. Na temporada de 2011, o Sebastian Vettel fez pole position
em 15 das 19 corridas, só isso. Então, um baita de um recorde do Sebastian Vettel aí de pole positions na mesma temporada, que olha, eu vou te falar, não é que seja difícil alguém quebrar, mas esse daí é um recorde de respeito. E por uma enorme coincidência, a corrida mais longa e a corrida mais curta da história da Fórmula 1 fazem aniversário redondo nesse ano de 2021. Em 1991, a gente teve a corrida mais curta da história, Austrália, 1991, que encerrou a temporada, uma corrida com muita chuva, que foi encerrada depois de 15 voltas com vitória do Ayrton Senna. Essa até hoje é considerada a corrida mais curta da história, né? Durou pouquíssimo, só 15 voltas e foi encerrada ali, valeu metade dos pontos. Mas há 10 anos, em 2011, rolou a corrida mais longa da história, que foi o GP do Canadá de 2011, uma corrida que levou 4 horas, desde a bandeirada, desde a largada até a bandeirada. Rolou algumas interrupções, bandeira vermelha, condição climática também. Então essa corrida ela durou ao todo 4 horas e foi decidida, acredite, na última volta, quando o Jenson Button passou o Sebastian Vettel e venceu essa prova. Então foi uma corrida muito legal, uma transmissão que foi também histórica, né? Galvão Bueno e Reginaldo Leme segurando essa transmissão durante horas, mas uma corrida que valeu muito a pena a gente ficar vendo até o final. Ah, você quer mais coincidências? Então toma. As corridas que tiveram mais carros na bandeirada e menos carros na bandeirada também estão fazendo aniversário nesse 2011. Olha só, o GP de Mônaco de 1996, aquela corrida maluca vencida pelo Olivier Panis, você que assistiu na época deve se lembrar, foi uma corrida muito doida, muito imprevisível, com muitos abandonos, terminou só com 4 carros recebendo a bandeirada, inclusive um deles, dizem, estava no box, recebeu a bandeirada nos boxes, então teve só 4 carros no finalzinho. Já em 2011, há 10 anos, a gente teve a corrida com mais carros no final. 24 carros receberam a bandeirada no GP da Europa. Pô, praticamente todo mundo, né? A Fórmula 1, então, com 2 recordes relacionados a número de inscritos, a número de pilotos recebendo bandeirada, fazendo aniversário nesse 2021. E já que a gente falou de recorde, eu vou trazer um recorde relacionado aos brasileiros, que também está fazendo uma data redonda. 2001, por que esse ano foi tão importante pra gente? Porque foi o ano em que a gente teve o maior número de pilotos brasileiros dentro de uma mesma corrida. Por 2 vezes a gente teve 5 pilotos. 5 pilotos, sim, a gente já teve 5 pilotos no grid. Foram no GP do Canadá e no GP da Alemanha. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Barrichello, Zonta, Burti, Tarso Marques e Henrique Bernoldi. É isso aí. E falando no Luciano Burti, 2001 foi um ano muito importante para ele. Eu até brinco com o Luciano falando que é o 2º nascimento dele. Eu dou parabéns para ele, feliz aniversário quando chega essa data, porque foi uma data que realmente ele nasceu de novo. Em 2001, no GP da Bélgica, o Burti sofreu um acidente seríssimo. E por que esse acidente é tão importante? Porque ele mudou muitas coisas dentro do esporte a motor, não só na Fórmula 1. Por exemplo, as barreiras de pneus, elas passaram a ser amarradas, elas passaram a ganhar uma tela na frente delas para que o carro não enterrasse embaixo das barreiras de pneus. O capacete, ele foi proibido de ter alguns furos, como por exemplo aquele que os pilotos colocavam um canudinho para tomar água, para tomar algum líquido, né? Eles hoje não podem mais fazer nenhum furo porque isso afeta a estrutura do capacete. Então aquele acidente de 2001 do Luciano Burti é uma data marcante na Fórmula 1, sim, porque mudou muito dos rumos da história da categoria e certamente salvou muita gente desde então. E já que a gente está falando de piloto brasileiro, última efeméride desse episódio do Máquina do Tempo vai a 1991, porque a vitória de Ayrton Senna em Interlagos, a primeira vez que Ayrton Senna ganhou o GP do Brasil de Fórmula 1, está fazendo 30 anos. E aí, se você me pergunta qual corrida eu gostaria de estar, qual corrida eu gostaria de pegar uma máquina do tempo para ver de perto, é essa, GP do Brasil de 1991. E tem uma cena para mim que é muito emblemática dessa corrida, que é quando os fiscais de pista se abraçam, comemoram um com o outro. Depois que o Senna passa ali na reta oposta, né, depois da curva do sol, e os fiscais de pista comemoram um com o outro, meio batendo o peito. Essa cena para mim é muito emblemática e me emociona demais. Então essa é uma corrida que eu gostaria de pegar uma máquina do tempo para poder assistir de perto. E você, qual corrida dessas aí que a gente mencionou, qual o recorde desses que eu falei ao longo desse episódio você gostaria de ver de perto? Conta pra mim aqui nos comentários, porque eu quero saber o que te faria pegar uma máquina do tempo para assistir de perto a Fórmula 1. Um forte abraço e até o próximo episódio.